Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam-no. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete? Porque este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos 3 parábolas que Jesus Cristo nos apresenta para, através delas, nos fazer entender
o que é o reino de Deus. Quais são os sinais que o evidenciam entre nós? E as parábolas nos servem muito bem nesse propósito, porque são histórias que nos envolvem, falam de coisas que nós conhecemos, e fica mais fácil fazermos associação entre elas, já conhecidas de nós, e aquilo que é o desconhecido. Ainda que seja de uma grandeza infinita e incomparável, nós conseguimos pelo menos deslumbrar alguma aproximação, ter alguma ideia, fazer alguma referência, ainda que seja muito limitada e parcial. E é isso que Jesus Cristo deseja de nós. É o máximo entendimento que nós possamos ter. Não é o entendimento todo, não é suficiente nunca, mas nos aproxima, abre-nos a possibilidade de ganhar algum sentido na nossa vida em perspectiva da vida futura que nos espera. Mas antes das parábolas, Jesus Cristo é criticado pelos fariseus, porque Jesus Cristo comia, bebia, convivia com aqueles que os fariseus consideravam, a rigor, de pecadores, pecadores públicos, gente que era conhecida pelos seus erros na sociedade. E na cabeça deles, se esse homem, referindo-se a Jesus Cristo, se diz filho de Deus, não pode estar misturado com essa gente toda, porque essa gente não presta, essa gente peca. E ele nem sabe disso, por isso não é filho de Deus. Era uma forma de descredenciar Jesus Cristo, rebaixá-lo. Era essa provocação feita de antemão. O que é que a gente pode aprender aqui com esses fariseus? Aprender a não errar com eles. Porque o grande equívoco deles é separar as pessoas entre santas e pecadoras, entre pessoas que merecem mais e pessoas que merecem menos ou de forma alguma, entre pessoas que têm o privilégio de uma proximidade maior com Deus e outras pessoas que são colocadas à revelia desse mesmo Deus. E o pior, essa classificação somos nós humanos quem fazemos na pessoa dos fariseus. Então, esse erro deles, que pode também ser o nosso, ainda agora, é um erro que deve ser evitado, porque corresponde a uma visão deturpada da realidade que envolve as pessoas, da realidade das pessoas que somos nós. Nunca separemos ninguém, nunca acreditemos que haja alguém melhor do que nós, ou pior do que nós. Nunca nos levemos em maior conta do que os outros, mas também nunca nos deixemos levar em menor conta. Encontremos esse fio de dignidade que nos deve conduzir a todos nós ao longo dos nossos dias. Então, esse erro fundamental e crasso dos fariseus, porque na verdade todos nós somos feitos do mesmo barro. O barro que é frágil, que racha, que quebra, que se destrói, que se despedaça, que se fragmenta a qualquer momento e que às vezes tem dificuldade de se refazer. Esse barro no qual Jesus Cristo, depois de feito boneco, soprou sobre as suas narinas. Somos essa energia de Deus, mas continuamos a ser sempre um vaso de barro. E é bom que nós tenhamos essa humildade. A palavra humildade vem de humus, que vem de terra. O humilde é aquele que reconhece a terra que ele é, a terra de onde ele nasceu, o barro de que ele foi moldado e feito do jeito que é. Depois, nesse sentido, no que se refere à natureza humana, praticamente não há diferença entre as pessoas. A diferença é muito circunstancial, é muito aparente, mas do ponto de vista da essência, nós não somos diferentes assim. Às vezes, basta uma boa ação e nós recebemos o título de grandeza e somos colocados num pedestal de santidade.
mas lá na frente fazemos uma ação ruim e descemos os degraus dessa mesma dignidade humana e somos colocados na condição de pecadores. Porque, em último sentido, não existem santos e pecadores, mas existem atitudes santas e atitudes pecadoras. O pior dos pecadores pode ter atitudes santas. O melhor dos santos entre nós pode ter o pior dos pecados. Aquele que se torna santo e que nós carimbamos como tal, na verdade não é mais nem menos do que alguém que teve mais constância em atitudes boas, errou menos, aprendeu mais com seus erros e por isso fez transparecer em sua vida mais acertos do que erros. Nada além disso, e somente isso, acessível a todas as pessoas. Então, não tenhamos essa ilusão acerca de nós. Eu sempre contava a história, eu acho que alguns de vocês já ouviram, que em Jardim, logo que eu me ordenei, e já faz mais de 3 anos a minha ordenação, eu fui para a primeira missa, e lembro-me como se fosse hoje, saindo de casa com a túnica debaixo do braço, e chegando próximo à igreja, na Praça da Matriz, tinha lá, era o único trombadinha de Jardim, faleceu há alguns poucos anos, e que todos chamavam de papagaio. Esses meninos que às vezes tiravam uma coisa de um de outro, tal, por traquinagem mesmo, não tanto por precisão, e porque era abandonado, não tinha praticamente família que cuidasse dele. E ele tornou-se uma pessoa muito conhecida na cidade, de forma que era uma pessoa também agradável para a gente conversar. E ele gostava muito de mim e estava me esperando na porta da igreja. Quando cheguei, ele disse: Padre Raimundinho, falava bem apressado, Padre Raimundinho, tirar um retrato comigo, Já estava lá o fotógrafo, naquele tempo tinha fotógrafo. Hoje todos nós somos um bom fotógrafo. E aí eu disse: tudo bem. E fizemos aquela pose toda, ele se abraçou comigo, tirou uma, tirou 2, tirou 3, e disse: pronto. E eu disse: mas para que é que você quer essa foto, assim, com tanta urgência? Ele disse: não é porque eu estou vendo a hora me matarem aqui. Já me deram uma surra, já me prenderam, eu já estou com os dedos todos quebrados e tal, as costelas, estou vendo a hora morrer, Padre. E eu chegar lá no céu sem nada, aí não vão me deixar entrar não. Então, quando chegar lá com esse retrato, aí eu vou dizer: eu sou amigo aqui do Padre Raimundinho, viu? Aí eles vão deixar entrar. Eu achei engraçado aquilo, né? Não tinha muito tempo ali para conversar com ele, e eu fui me dirigindo para a igreja. E naqueles poucos passos que me separavam dele até o altar, eu fiquei pensando comigo: quando terminar a missa, eu vou lá na casa de Zé das fotos, pedir uma cópia dessa foto para mim. Que pode ser que quando chegue lá no céu, eu tenha que dizer: olha, me deixa entrar que eu sou amigo de papagaio. Nenhum de nós está acima de ninguém, em absoluto. E às vezes as pessoas menos dignas ou mais pecadoras na visão humana, que é a nossa visão, quem sabe podem ser aquelas que nos vão abrir as portas do céu, que nos vão levar em seus braços lá para dentro. Porque nós, na nossa soberba e na nossa prepotência, em achar que somos autossuficientes, que somos os tais, que somos irrepreensíveis diante de Deus e da vida, vamos ficar lá na rabada. Precisaremos dos pobres, muitos deles execrados por nós, afastados por nós da vida, para nos levarem até os pés de Deus. E essa é uma dimensão muito importante, que não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Evangelho quem o diz. Então, os nossos pecados não nos afastam de Deus. E essa é uma outra ilusão que a gente tem, que porque peca a gente está afastado de Deus e da salvação. Os nossos pecados podem ser exatamente o melhor instrumento para nos colocar próximos a Deus. O que nos afasta de Deus é a nossa falsa reputação, é a nossa falsa perfeição, nossa falsa humildade. É essa capa com que nós nos revestimos de aparência, de fantasia, e nos apresentamos para os outros, e que não corresponde nem de longe ao ser que de fato nós somos na prática da nossa vida cotidiana. Quando a gente falsifica o que a gente é,
E era aquilo que os fariseus faziam, e por isso mereciam ser chamados por Jesus Cristo de hipócritas, de sepulcros caiados, muito arrumadinhos por fora, mas por dentro só podridão e ossos. Quando a gente faz isso, aí a gente se afasta, corta de uma vez por todas aquilo que nos linkava, que nos unia a Deus. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado. Depois, quando eu não reconheço e nem aceito as minhas sombras, os meus pecados, podem acontecer duas coisas basicamente. A primeira é eu criar uma falsa imagem de mim mesmo, como se eu fosse alguém que nunca fui, apenas retendo comigo as coisas boas que me interessam, mas afastando de mim todas as coisas negativas que eu tenho, mas que não acolho de maneira alguma, não as reconheço como minhas. E é por isso que o segundo erro que eu posso cometer é projetar e transferir esses meus pecados, meus defeitos, minhas falhas, minhas sombras para os outros. E é por isso que, nesse sentido, às vezes a gente acaba sendo muito exigente com as pessoas. Às vezes uma exigência intragável, insensível, cruel, impiedosa, sem um pingo de compaixão. Muitas vezes também insuportável é a nossa presença na relação com as pessoas. É aquela mania que a gente tem de, às vezes, querer estar sempre certo. Estar sempre com a razão do lado da gente. Olha, se eu estou certo, quem pensa diferente está errado. Se eu tenho razão, quem tem razões diferentes da minha está fora da razão. Se eu tenho a verdade, quem fala distintamente está mentindo. Isso é terrível, porque aí não sobra ninguém. Só presto eu e acabou a história. Então, essa é uma ilusão também, que é consequência dessa incapacidade de me acolher, de me aceitar como eu sou. Inclusive com a minha negatividade, com os meus pecados todos. Precisamos, de vez em quando, dar razão aos outros. Colocar a razão e a certeza do lado dos outros. E fazer de contas, ainda que tenhamos alguma razão, que não temos razão nenhuma, para poder entender, perceber, compreender o que é que se passa na cabeça dos outros. Como é que os outros pensam. E aceitar que nem todo mundo vai pela minha conversa. Cada um tem a sua motivação para viver, tem a sua forma de existir, de interpretar a vida, de se relacionar com tudo e com todos. Não sou eu quem vou dar agora a baliza que é necessária e indispensável a todas as pessoas. Não, eu tenho a minha, mas aceito que os outros tenham também a sua. Sejamos tolerantes com os outros. Se tivermos de ser exigentes, que o sejamos conosco. E eu repito, tolerância com os outros, exigência conosco. Fica mais fácil da gente viver a vida da gente. Os fariseus observam Jesus de forma intolerante para criticá-lo. Devemos trocar a crítica pela correção fraterna. Tem uma máxima de um grande filósofo que dizia assim: elogios sempre em público, críticas sempre ao pé do ouvido. Quando tivermos de elogiar alguém, podemos fazer na frente dos outros, não é problema nenhum. Não estaremos mentindo, é um elogio correto, verdadeiro, tem base, tem sustentação. Agora, se tivermos algum erro percebido na vida dos outros, deixemos que todo mundo se afaste. Procuremos dizer ali, a ele e apenas a ele, ao pé do seu ouvido. Talvez a gente ganhe alguma autoridade para ser escutado na correção que tem para fazer. Depois, ninguém corrige ninguém. Essa é a grande verdade. Eu nunca conheci ninguém que se corrigiu porque recebeu críticas dos outros. E se a crítica for assim, na frente de todos, de uma forma qualquer, sem um polimento, sem uma reflexão, sem uma maneira mais didática, mais sensível, mais acolhedora, aí é que não funciona mesmo. Nunca ouvi dizer que alguém que chegasse em casa depois de um dia e disse para a mulher: minha mulher, hoje eu estou muito feliz porque me criticaram na rua. Nunca. Eu acho que vocês também nunca ouviram isso. A gente não gosta de ser criticado. Essa é a grande verdade.
E se eu não gosto, então eu também não vou criticar os outros. Mas eu posso fazer uma pequena correção, da forma mais tranquila, calma, serena, inteligente e eficaz possível. Aí eu estou fazendo um favor, porque eu não estou expondo a pessoa ao ridículo, a intenção não é essa. Se eu falo só com ele logo perceberá na inteligência dele que aquilo que eu falo é para o seu bem, porque ninguém mais ficou sabendo. É uma coisa entre nós. Então, ninguém se corrige porque a gente quer, por fim da força, vê-lo corrigido. Me lembro daquela historiazinha da criança, o alunozinho chegou na sala de aula e eles iam para uma excursão, a turma, uma semana depois, e a criança chegou e disse: professora, eu não vai mais para a viagem não. E a professora disse: meu filho, não é eu não vai mais não, é eu não vou mais, tu não vais mais, ele não vai mais, nós não vamos mais. Entendeu? Ele disse: e acabaram com a viagem? Não dá para a gente corrigir. Quando pensa, a pessoa já está noutra completamente. Me lembro da história, e às vezes a gente quer corrigir sem saber também, o que é pior. Quando a gente sabe o que é que vai dizer de certo, vá lá. Mas às vezes a gente está tão errado quanto o outro. É aquela história do vereador que foi fazer um discurso na Câmara, e aí, na hora que ele estava fazendo um discurso, apareceu uma víbora, assim, próximo na parede, e ele tinha medo de víbora, e disse logo: olhe, mata essa briba. E aí o vereador da oposição, que estava do lado dele, levantou-se para aproveitar, tirar uma casquinha e disse: meu nobre colega, você vereador, deve ter um mínimo de cultura, como é que diz briba? Não é briba que se diz. Ele disse: como é que se diz? Ele disse: é bríbora. Então, quando a gente não sabe corrigir, é melhor não corrigir, não é? É melhor não corrigir. Ninguém se corrige porque a gente quer. Toda correção, toda mudança de vida é sempre fruto de uma tomada de consciência. Cada um cai em si e faz a correção quando acha que deve fazer. Nós só podemos abrir caminhos, possibilidades, mas nunca dizer: por minha causa, por minha interferência, aquela pessoa se corrigiu. Seria muita presunção da nossa parte, porque não é assim que acontece de maneira alguma. Em relação às parábolas, eu passaria muito rapidamente com vocês por elas. A primeira, das 99 ovelhas que ficam, para que o pastor vá atrás daquela que se desgarrou. O que é que a gente pode tirar daqui? Numa leitura mais psicológica, esse texto pode ser visto como exemplo desse processo de crescimento, de maturação, de conquista da liberdade, da individualidade que cada um de nós, a ele é submetido ao longo da nossa vida. O que o texto nos diz é que algumas vezes na nossa caminhada, nós precisamos deixar-nos extraviar, nos perder dos outros, sair do lugar comum onde todos estão, deixar o rebanho, deixar de ser massa de manobra, de ser gado, de pensar, de falar ou viver como todo mundo pensa, fala ou vive, de não nos tornarmos um Maria vai com as outras. E isso é muito comum numa sociedade massificante como a nossa. Trata-se aqui de nós termos a coragem de assumir o desafio da nossa unicidade, de ser por nós mesmos, de assumir o que somos, de tomar posse daquilo que nos diferencia de todas as outras pessoas na vida. Aliás, nesse sentido, a palavra santo significa, ao pé da letra, separado. O santo é aquele que teve a coragem de não ser apenas mais um no meio da multidão, de viver por suas próprias convicções, de aceitar as suas próprias motivações, de não viver uma vida puramente normal, normótica, mas fazer a diferença que lhe cabe fazer. E não adianta a gente dizer: não, mas eu sozinho não faço nada. Um justo
Diz o poeta: apenas um justo, em meio aos seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Nós sempre podemos fazer muita coisa, ainda que sozinhos, se tivermos um ideal pelo qual possamos viver e morrer. Se tivermos uma consciência plena de que o caminho é aquele, se tivermos plena fé em Deus, que nos segura e nos dá a fortaleza de que necessitamos, podemos fazer muita diferença em meio a todos. Nessa expectativa e perspectiva, perder-se do rebanho, afastar-se, tomar distância de todos, torna-se uma condição indispensável, segundo essa parábola, para que sejamos encontrados por Deus, pelo bom pastor. Só pode ser encontrado quem está perdido. Quem nunca se perde, nunca será encontrado. E essa é a grande desvantagem de quem está sempre muito certinho, muito direitinho, muito arrumadinho. Não tem nada errado na sua vida. É que ele não vai crescer nunca. Já chegou no ponto máximo. Já não tem mais valia, não tem acréscimo, não soma nada. Aquele que por alguma razão, ainda que não queira de forma alguma, tem algum desmanteiro, algum conserto a fazer hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, tem sempre a possibilidade de se consertar, de melhorar, de se encontrar e reencontrar de novo a cada dia, porque ele se perde e com isso dá-se o direito desse reencontro acontecer. Uma coisa é certa: quando tivermos encontrado a nós mesmos de verdade, podemos ir para qualquer lugar, passar por todas as coisas, conviver com quaisquer pessoas, que nunca mais nos perderemos. Quando a gente se encontra, não se perde mais. E esse é o desafio da vida. Hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Que a gente busque encontrar-se o tempo inteiro. E uma segunda palavra, é a que eu termino, acerca dessa parábola da moeda perdida. Que uma mulher encontra a sua moeda, aquela que perdeu, depois volta para casa, faz uma festa, se alegra, chama as vizinhas, porque ela encontrou a moeda que estava perdida. Essa parábola nos conecta com as coisas valiosas que nós perdemos ao longo da nossa vida. Todos nós perdemos algumas moedas de valor. Muita coisa boa que vai ficando pela estrada, pelo caminho. E nos lembra que nunca é tarde demais para a gente procurar aquilo que a gente perdeu. Nunca é tarde demais. Entretanto, precisamos não só procurar a coisa certa, mas também do jeito certo e no lugar certo. Senão não encontramos. É um tempo perdido, é uma energia esbanjada à toa. É aquela história do homem que procurava as chaves da sua casa, na frente da casa, numa noite escura, porém debaixo de um poste. Uma luz grande, iluminada na rua, e aí um colega passou e continuou, acabou procurando também com ele, o outro se juntou, daqui a pouco tinha 5 pessoas procurando as benditas chaves daquele senhor. Não encontrava essa chave em lugar nenhum. E alguém perguntou: você tem certeza, compadre, que perdeu essas chaves? Foi aqui? Disse: não, eu perdi, foi lá no quintal, mas aqui está mais claro. Não adianta procurar só porque está claro. Tem que procurar a coisa certa no lugar certo. Depois também do jeito certo. Senão a gente não encontra nada, nem se encontra. Aquela criancinha que se perdeu na exposição, há uns anos atrás, e perdeu-se da mãe, porque a mãe soltou a criança por um minutinho, e menino é assim. Tirou os olhos, acabou, já está no outro canto. Muita gente e a mãe já perdeu o filhinho. E o filho era esperto. Ele saiu olhando para as pessoas, olhando para ver se via a mãe, aquela multidão, e ele perguntava assim a um e a outro: me diga uma coisa, minha senhora, a senhora viu uma mulher por aí sem uma criancinha como eu? Se a gente procurar do jeito errado, não vai encontrar ninguém. Fiquemos com essas poucas mensagens e que elas, de alguma maneira, encontrem espaço em nossa cabeça e em nosso coração, a fim de que o propósito de Jesus Cristo com esse evangelho de hoje, de alguma forma, se aplique
aos nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.